Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a Michele Tenório, ela é psicóloga do Cavida. Para quem não conhece, Michele, antes de tudo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Cavida, o que é o Cavida? O Cavida é uma instituição sem fins lucrativos, né? Todos nós que trabalhamos lá somos totalmente voluntários, né? E nós trabalhamos hoje com o sofrimento psicológico e o suicídio, porque a gente não recebe só pessoas que planejaram ou que cometeram o suicídio. Nós também recebemos pessoas que estão em sofrimento psicológico, que não conseguiram em outro lugar um atendimento psicológico, né, um apoio. E também recebemos essas pessoas que nos buscam. Muita gente? Muita gente. Nós temos uma fila de espera imensa, porque infelizmente a demanda é muito grande para a quantidade de terapeutas que nós temos hoje atendendo lá no Cavida. Qual a diferença que faz o Cavida numa pessoa que está com sofrimento psicológico desse nível? Olha, eu acredito que é uma grande diferença, porque muitas vezes a pessoa está em casa, ela está em sofrimento psicológico, seja por N motivos, seja por a perda de um emprego, seja por uma condição financeira difícil, né? Nós temos aí, com a crise brasileira, o aumento do suicídio foi muito grande, né? Não só isso, mas também outras demandas, né? E essa pessoa não consegue muitas vezes ser ouvida em casa, ou às vezes até ignorada, ela tenta ser ouvida. Ela dá vários sinais de que ela precisa de ajuda, mas se você não tem uma percepção dentro do conteúdo, você vai acabar achando que aquilo é um drama, como muitas pessoas dizem. Algumas pessoas hoje confundem a depressão ou confundem o sofrimento psicológico como estar na bad, né? Como a gente ouve muito hoje entre os jovens, né? Os adolescentes. É até complicado para a família realmente compreender que aquela pessoa está em sofrimento. O que é sofrimento e o que é drama, né? O que é realmente estar doente, adoecido, e o que é querer chamar a atenção. Muitas famílias usam essa frase, essa palavra, você está só querendo chamar a atenção. E fica mais difícil para a pessoa assim conseguir ser acolhida, ter uma escuta Uma pessoa que está empática. chamando a atenção, ela está como? Ela está adoecida, de uma forma ou de outra, né? Se ela quer chamar a atenção, é porque ela precisa ser ouvida, precisa ser vista. Antigamente, pelo menos antigamente não, eu acho que ainda é hoje presente no senso comum, que depressão é aquela pessoa que está na cama completamente sem, não escova os dentes, não toma Sim. banho, não fala, não ri. Uhum. Depressão é isso ou temos níveis de depressão? Nós temos níveis de depressão e existem esses conteúdos dentro da depressão, né? Mas a gente ouviu muito que depressão é falta de Deus. Eu tenho até conversado muito com algumas pessoas e ouvi de pessoas assim estudadas, pessoas de conhecimento, por assim dizer, científico, dizer, uma pessoa que está em depressão é falta de Deus, ou uma pessoa covarde, ou uma pessoa que não tem Deus no coração. Só que a gente não usa esse termo para uma pessoa que está com outro tipo de doença. Tipo, eu não chego para um diabético e digo para ele, para de tomar essa medicação que isso não serve para nada, né? Se eu disser isso para um diabético, alguém vai dizer para mim, você é uma maluca, essa pessoa vai morrer. A mesma coisa para um sofrimento psicológico, para doença psicológica. Só que a gente tem a mania de minimizar o sofrimento psicológico ou colocar dentro desse critério que é falta de Deus, quando na verdade a pessoa está adoecida, como qualquer outra pessoa que também está com adoecimento no coração, né? Uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que tem um problema cardíaco e por aí vai. Só que a gente, por muitos anos, o louco permeou a nossa ideia de que a gente tem que se afastar do louco e não aproximá-lo, né? E essa diferença que faz hoje em dia na conscientização, até essa entrevista aqui vai servir para conscientizar as pessoas que quando elas não estão bem, elas precisam ser ouvidas e precisam receber o apoio médico, né? Seja médico, seja psicológico, como qualquer outra pessoa que está adoecida. Mas até reforçando um pouco, uma pessoa que passa o dia trabalhando, eu estou dizendo isso porque a gente tem exemplos como o do Chico Anísio. Sim. Que trabalhava, que fazia o povo rir, mas você tem um depoimento dele em que ele disse que sofria de depressão. Exato. Quer dizer, ele disse, não, a gente acredita, sabe disso, né? Que sofria. Uma pessoa pode passar o dia inteiro bem, sorrindo até, e sofrer de depressão? Sim. Ela pode tentar mascarar isso da melhor forma que ela tente encontrar, né? A maioria das pessoas com depressão,
elas fazem um grande esforço psíquico para esconder que estão em depressão, né? Tem até um vídeo muito interessante que chama Black Dog, que fala que o grande cachorro negro, né, que como ele declara a depressão, muitas vezes ele tentou colocar dentro de um armário, dentro de uma sala, para mostrar para as pessoas que ela estava bem, para não haver, tipo, a penalização. As pessoas sentem muita pena daquele que está adoecido, né? Ao invés de ter a empatia, né, a solidariedade, as pessoas sentem pena. Mas isso não é muito comum, exemplo... Não diria todos, mas dizia quase todo mundo não tem um pouco de tristeza. Como diferenciar a tristeza da depressão? Todos nós temos, né? Para Pius, a gente tem as polaridades. Eu não sou totalmente bom. Eu tenho a minha parte boa e eu tenho a minha parte ruim. Eu tenho a minha parte feliz e a minha parte triste. Vamos dizer assim, a angústia se instala quando eu não consigo andar nesses polos, quando eu me fixo em um deles. Né? Então, se eu só consigo ser triste ou se eu só consigo me manter entristecido, eu não estou conseguindo um equilíbrio interno, uma homeostase interna. Né? Porque o dia a dia ele vai me trazendo momentos de alegria e momentos de tristeza. Tipo, eu estou trabalhando, né? No meu caso, que trabalho com crianças especiais, tem dias que a mãe chega para mim e diz assim, ele evoluiu muito. Então, isso vai me trazer uma felicidade, né? Mas já a outra mãe vai dizer para mim, olha, ele só tem piorado. Isso vai me trazer uma tristeza, uma angústia. A gente permeia dentro dessas duas polaridades. Ninguém é reto, né, o tempo todo. A gente tem sempre uma ondulação dentro dos nossos sentimentos. Então, é natural que eu passe por eles o dia inteiro e à noite eu consiga me reequilibrar normalmente. O complicado é quando eu me mantenho nesses polos. Muito triste por muito tempo, às vezes eu não consigo identificar o motivo. E a depressão não é só tristeza. As pessoas pensam que a depressão ela é uma pessoa que está extremamente triste o tempo todo. Mas às vezes a falta de sentimento, de não sentir nada... Uma apatia. Uma apatia é bem maior do que a tristeza. Você ouve muito do depressivo, da pessoa em sofrimento com depressão, dizer eu não consigo sentir nada. É muito maior do que dizer eu estou triste. Se eu me sinto vazio, ou sinto um grande oco. É uma baixa de energia permanente. Exato. Ela não consegue, nada no dia a dia dela vai trazer aquele bem-estar, aquela homeostase, vai trazer a satisfação. Muito pelo contrário, né? As coisas são se tornam mais insatisfatórias do que satisfatórias. Existe um nível que pode servir de alerta, tipo, olha, se você estiver sentindo isso, procure ajuda? Podemos dizer que existem alguns sinais que a pessoa demonstra para a gente que ela precisa de ajuda. É quando ela, como você citou no início, quando ela começa a deixar de fazer coisas que ela gostava de fazer, né? Então ela, tipo, tinha um hobby, ou sair para caminhar, ou sair com os amigos no fim de semana. Então ela começa a deixar de fazer coisas que ela gostava de fazer, né? Que para elas trazia prazer. Pode ser de uma coisa mais simples, vamos dizer assim, de menor relevância, para coisas bem relevantes, como ir a uma igreja todo fim de semana. Então, a pessoa deixa de fazer isso, as coisas começam a perder o prazer, né? Então, isso é um sinal, né? O isolamento também, aquela pessoa, ela saía em grupo, ela conversava, ela interagia. Hoje, ela está mais, vamos dizer, no mundinho dela. E não era assim antes. Então, a gente vê sempre as diferenças. A pessoa interagia, não interage mais. A pessoa demonstrava prazer pelas coisas, não demonstra mais, né? Você falou de pena, mas existe preconceito com o depressivo? Muito. Infelizmente, né, o que mais a gente percebe no trabalho psicológico é o preconceito. Como eu te disse, né? Se a pessoa procura um psicólogo, a primeira frase que a gente ainda ouve em pleno século XXI é eu não sou louco. Não, mas a minha dúvida é se existe um preconceito da sociedade com o depressivo. Vou dar um exemplo. Na família, mais do que uma pena, tipo, ser discriminado, aquele é depressivo. No clube, eu estou tentando alargar um pouco isso. Cuidado, ele é depressivo, não chame, não ande porque ele é depressivo. No trabalho, vamos demiti-lo porque ele é depressivo. Há algum tipo de preconceito neste sentido? Existe muito, porque a gente ainda não sabe lidar
como eu disse para você, com os sofrimentos psicológicos. Você vê, né, com a criança especial, com o adolescente que tem uma dificuldade, por assim dizer, seja ela em qual área for. Vamos dizer, uma criança com autismo, uma criança que tem a Down, né? Então, é aquela criança que eu super protejo, que ela não pode fazer nada, que ela não consegue, ela tem que fazer, alguém tem que fazer por ela. E muitas vezes a pessoa adoecida em casa é tratada desse jeito. Ela não pode, ela não consegue, deixa ela lá no cantinho dela. Não vamos mexer porque nós vamos piorar. E muito mais o diálogo. As pessoas têm medo de conversar sobre os sofrimentos. E, na verdade, o conversar é a grande catarse, a procura que as pessoas... a grande procura das pessoas em sofrimento é esse, é o diálogo. Mas você vê, as famílias hoje não conseguem mais dialogar. As famílias estão muito presas aos eletrônicos e, felizmente, é uma constante essa questão do telefone, do tablet, da TV, e as conversas elas estão sendo minimizadas. Então, se você perguntar hoje para o filho, para um pai e uma mãe, o que é que o filho fez, ele não vai saber. Ele só vai saber quando houver uma grande discrepância de comportamento. Tipo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um pacientezinho de 7 anos que a família, de repente, viu ele falando sobre um filme que ele viu na internet, que ele achou que era para criança, era uma animação, mas, na verdade, é uma animação para adultos. E a criança estava falando dos conteúdos do filme. E aí ficaram se perguntando, onde é que ele viu isso? Foi na escola. Aí a escola disse, não, a gente não passa esse conteúdo aqui. E foram tentar descobrir onde o menino tinha visto aquele conteúdo e, no fim das contas, ele tinha visto no telefone do pai. Ele acessou o YouTube, o vídeo estava lá para quem quisesse assistir, ele assistiu uma parte, e aí ele conversou na escola com os coleguinhas sobre o vídeo, sobre o filme, levou para a terapia, até que eu fui até a mãe, o que é que aconteceu? A criança discussando sobre um assunto que não é do nível de idade dela, né? E aí depois a mãe descobriu que foi vendo pelo telefone do pai. Então a gente percebe que falta muito diálogo. E o diálogo é o acesso ao sofrimento do outro. Isso seja em qualquer lugar. A gente não tem emprestado os nossos ouvidos. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. É a questão óbvia do ser humano. Mas a gente fala muito mais do que a gente emprestar o ouvido. Mas você falou de uma palavra chamada empatia. Não falta também um pouco de empatia no mundo? Sim, infelizmente, né? As pessoas estão cada dia mais o problema não é individualizadas. Pode-se dizer que sim, né? Tem uma frase que diz que... O inferno é os outros, né? O inferno são os outros, né? Mas eu digo o seguinte, eu digo que o inferno é o outro porque eu acho que uma das formas, aí uma opinião de conseguir, de ser empático com o outro, de ter empatia com o outro, é se reconhecer como detentor de problemas, de sofrimentos também. Exatamente. Não falta também um pouco de reconhecer esses problemas em si? Sim. As pessoas, geralmente, o outro pensa que se eu estou te dando o braço para o auxílio é porque eu estou mais forte do que você, né? E às vezes não é ser mais forte, às vezes está um pouquinho mais organizado. É o que a gente como psicólogo fala, né? Eu não sou melhor do que a pessoa que está vindo para ouvir. Não, mas eu fico imaginando que, tipo, você pode estar melhor num campo. Exatamente. Eu posso estar bem organizado num conteúdo e precisando me organizar em outros conteúdos, mas a empatia, ela deveria ser algo natural do ser humano. Eu deveria olhar para o outro com um cuidado maior. Eu deveria olhar para o outro como sendo uma extensão da minha vida. Né? Porque é o meu próximo. Então, se o meu próximo está em sofrimento e eu estou um pouco mais organizada do que ele, por que não dar um braço? Por que não estender a mão? Esse sofrimento pode chegar a níveis preocupantes. Sim. É o que a gente vai falar no próximo bloco com a Michele Tenório. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Michele Tenório, ela é psicóloga do Cavida e tem um minicurso, né? O minicurso de transtornos mentais, sofrimentos. Quando esse minicurso, por que se debater uma questão como essa? Então, o Cavida, ele sempre se propõe a conversar com a sociedade sobre o sofrimento psicológico e sobre o suicídio. Né? Como a gente tinha conversado, as pessoas têm muito medo de falar no assunto. Infelizmente, ainda é uma questão que traz uma grande reserva, principalmente das famílias, talvez até da mídia também. Então, como nós nos propomos a trabalhar com essas pessoas, dar apoio psicológico, nós também queremos
trazer para a sociedade uma conscientização de você perceber em casa se você tem um parente que sofre, que está em sofrimento, se precisa de ajuda e como ajudar, né? Então, esse mini curso que nós vamos fazer no sábado, amanhã, né, no dia 26 de agosto, das 14 às 18 horas, né? O preletor, doutor Lucas Aguiar, ele é psiquiatra, né, especialista nessa demanda, uma pessoa muito inteligente, muito solícita, e nós vamos tratar desse conteúdo de sofrimento psicológico e ideação suicida. Quando se trata de um assunto desse, quanto mais se falar, melhor? Ou há de se ter cuidado? Quanto mais conscientizar, melhor. Porque falar por falar, a gente acaba falando às vezes bobagem. Então, é como falar e o que falar. Né? É como a gente tinha conversado sobre o efeito Werer. Não é como, o que eu falo, mas como eu falo, como Por eu exemplo, trago. no jornalismo há um tabu Exato. que aos poucos se tenta quebrar. Exatamente. Que é tipo, suicídio é acidente. Uhum. Então, tipo, o jornalista que encontrou uma cena, tipo, foi encontrado um corpo, foi encontrado um... Como forma de não incentivar o suicídio. Isso. Exemplo do efeito que é baseado num livro do Goethe. Exato. Né? No qual ele praticamente ele valoriza o ato de suicidar em torno de um amor e que isso daí gerou suicídios. O jornalismo está errado? Pode dizer, não pode dizer? Como fazer? Eu penso que o jornalismo, ele deveria buscar mais informação para poder falar com propriedade, que é o que os cientistas Mas não incentiva, fazem. exemplo, saiu uma notícia hoje. Jovem se atira do 15º andar no bairro do Farol. Incentiva ou não incentiva? Incentivo quando eu pego o conteúdo e torno aquilo sensacionalista. Não quando eu falo do sofrimento psicológico que levou talvez aquela pessoa a fazer aquilo, que provavelmente levou aquela pessoa a fazer aquilo, e que as pessoas... E concluindo nessa matéria, dizendo que as pessoas devem procurar ajuda. Se elas estão em sofrimento, que elas não fiquem caladas, que elas não guardem para si, que elas não se fechem, mas que elas busquem a ajuda da família. Se a família não conseguiu, busca a ajuda dos amigos, busca a ajuda de uma entidade, porque existem os bombeiros, existe a escola, existe a igreja. Não é possível que alguém não vai dar ouvidos, não é possível que todos vão virar as costas. Quando eu supervalorizo a notícia, ou quando eu torno ela sensacionalista, é que aí está o perigo, seja ela para qualquer área, não só o suicídio, eu acredito. Né? Mas quando eu pego aquela notícia e eu mostro que existem pessoas em sofrimento e eu digo que existe uma saída para ela, porque a OMS diz que de 90% das tentativas de suicídio, elas podem ser prevenidas. Olha só de quantos, 90% eu posso prevenir o suicídio. E olha que a gente está falando de dados que a Michele nos trouxe aqui, que são 800 mil suicídios por ano. Exatamente. No Brasil, a cada 45 minutos, um brasileiro consegue, né? Exatamente. Consegue se suicidar. Pessoas que muitas vezes levaram meses, anos... Sim, idealizando. Cogitando isso. Exato. Pensando no assunto, tentando tomar coragem para fazer, tentando se livrar dos fatores de proteção, né? Que se eu tenho uma família empática, uma família que acolhedora, é um fator de proteção. Vínculo é importante? Muito importante. Todos os tipos de vínculos, seja um vínculo familiar, seja um vínculo de um filho, seja um vínculo das amizades, das instituições, como eu disse, todos eles são vínculos de proteção. E a pessoa que está idealizando, ela está tentando se livrar desses vínculos, encontrar motivos que os vínculos sejam pormenorizados do que a real vontade de cometer. Então, se a pessoa tem vínculos de proteção, fatores de proteção, ela vai conseguir falar para alguém. Exemplo, uma pessoa que entra em depressão e diz, eu quero morar só porque eu não aguento mais ninguém. Essa pessoa, a família deve tratar de que maneira? A família deve acolher, né? Buscar saber o real motivo desse isolamento, né? Porque a gente sabe que a depressão não é só uma questão psicológica, é também uma questão biológica.
Às vezes aquela pessoa está precisando... É quimicamente. É química também, sim, é uma desorganização cerebral. Ela precisa ir a um médico, ela precisa ser ouvida por um especialista, né? Os psiquiatras, os neurologistas. Muitas vezes ela precisa da medicação, né? A gente tem outras formas também de vencer, como o esporte também ajuda muito, né? Tem pessoas que se livram da medicação só fazendo esportes, mas isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão então necessitar. a família tem que comprar a briga e dizer bem assim, exatamente. Olha, não vamos deixar você se isolar. Isso. Mas aí a família também tem que ser uma família conscientizada. Não é dizer assim, você não vai se isolar porque você não está doido, né? Você não vai se isolar porque nós somos a sua família. E nós estamos do seu lado. Que também não adianta vezes... ter uma pessoa em casa e deixá-la relegada aos cantos da casa. Exatamente. Porque, assim, família não é só aquele laço sanguíneo ou consanguíneo, né? Que você tá lá com a sua mãe, seu pai, outros parentes arrolados naquele grupo, né? Mas muitas vezes eles estão totalmente isolados. Um filho está no quarto, num telefone, a mãe está na sala com um tablet, o pai está na televisão. Quais são os principais grupos de risco? Para o suicídio? Sim, para o suicídio. Hoje no Brasil e na população mundial são os jovens, né? O que é que a gente pode identificar como jovens? Pré-adolescente, adolescente? Exato. Pré-adolescente, né? Dos 14 até os 18 anos, até os 20 anos. E os idosos. Por quê? Os jovens, porque aquele momento de mudança na vida é muito grande. Ele nem é adulto ainda e não é mais criança. Começam as grandes responsabilidades, as grandes cobranças, né? O que é que você vai ser? É químico também, novamente. Uma mistura das coisas, né? Muitas vezes. Mas a questão tanto da mudança, né? Vamos dizer assim, de faixa etária, cronológica e biológica, existem as pressões sociais. São questões externas e internas, né? São pressões que se unem. Então, existe a questão da mudança do próprio corpo e existe as cobranças da família, da sociedade, dos amigos. Você já namorou? Você já beijou? Você vai fazer o quê quando você crescer? Qual a faculdade que você vai fazer? Às vezes os pais querem que os filhos sejam extensões deles, né? Às vezes a criança, o adolescente quer ser músico e o pai quer que ele seja médico. São dois grandes extremos e é uma angústia muito grande ser o que os pais querem que ele seja, né? E os adultos, e os idosos, desculpa, porque muitas vezes eles perdem a motivação. Eles se aposentam, foram úteis por muitos anos, trabalharam, estavam inseridos na sociedade e aí eles se aposentam e começam a perder o senso de utilidade. Percebe que o mundo já não gira dependendo dele. Exatamente. Mas depende. Ele é um outro da família. Ele não é só mais um. Né? Um avô, ele tem um grande papel na família. Uma avó da mesma forma. Mas eles começam a perder esse senso de utilidade. Né? Quem eu sou agora? Eu não trabalho mais. A sociedade não precisa mais de mim. Eu sou um encostado. Né? Existe uma grande questão da estima, das percepções de quem ele realmente é, né, como pessoa, como membro da sociedade, sendo, não vou dizer utilizado, mas sendo, como posso dizer? Sendo inserido, né, de uma certa maneira. Você, hoje, eu acho que muitas vezes o que se tem eu acho que isso se agrava num certo momento, sim, mas as pessoas estão desconectadas, exato, apesar de tudo, né? Uhum. Apesar de tanta conexão, estão totalmente desconectadas, não, né? É verdade? O senso de utilização, de utilidade, de fazer diferença. Às vezes eles acham que não faz mais diferença, às vezes se tornam um estorvo para a família. E aí vêm as doenças, né, naturais da idade, do envelhecimento. E aí aquela pessoa começa a ter uma diabetes, um problema cardíaco, uma hipertensão. E aí ele começa a achar que está dando trabalho para a família, né? Antes ele era aquele que trazia o retorno financeiro para casa, qualquer tipo de retorno. Agora não, ele é o que demanda da família um cuidado maior, uma atenção maior, e aí ele fica nessa polaridade, né, de ser útil e ser inútil. E aí os idosos também, é o grupo de maior índice de letalidade. Tem relação com outras doenças também?
não o suicídio, mas exemplo, uma depressão pode ter uma relação com diabetes, com outras doenças degenerativas, alguma coisa nesse sentido? A gente, quando recebe um paciente para conversar sobre depressão, no primeiro momento, a gente precisa primeiro descartar as doenças biológicas, né? A gente precisa ver se essa pessoa não está com um problema hormonal, um hipertiroidismo ou um hipotiroidismo, né? Que traz muita demanda física, né? Os hormônios em desarmonia com o corpo. A gente tem que ver se existe um histórico familiar de depressão, se a família tem algum tipo de sofrimento psicológico, se essa família é, às vezes, um fator de risco para essa pessoa, porque a gente sabe que a pessoa que convive com um pai dependente químico, uma mãe dependente química, ou uma mãe muito rígida, por assim dizer, né, que, vamos dizer assim, não dá uma liberdade para aquele adolescente. Então, a gente tem que descartar vários fatores para depois trabalhar com aquela pessoa realmente o sofrimento psicológico. E, às vezes, está associada a uma outra comorbidade. A pessoa tem uma outra doença, não só física, como psicológica, a gente tem que tratar as duas coisas. E isso, de uma certa maneira... a pergunta vem diante de um comentário até de um amigo meu. Ele disse bem assim, olha, ele é do Paraná e ele diz bem assim, a gente comemora muito quando o verão cai num domingo, né? E eu tenho outro amigo, um francês, que ele diz bem assim, olha, o francês ele tem um estado de humor rebaixado durante todo o ano, e quando chega o verão ele é alegre, ele cumprimenta o vizinho, ele faz tudo. Além do fator social que a gente debateu já nesse primeiro bloco, existe um fator ambiental? Existe, sim. A gente sabe que países que têm menos luz do sol no ano são países com pessoas mais melancólicas, né? A Inglaterra é uma prova disso, né? Lá chove muito, grande parte do ano. E o inglês, ele é um povo famoso por ser um povo mais melancólico, de humor mais negro, por assim dizer, né? Porque o sol, a luz do sol, ela faz muito bem para o organismo. Não, eu digo, né? Porque isso também tem, nos dados que você trouxe, você tem que no sul há uma preponderância de suicídio maior do que o Nordeste. E no sul são lugares mais frios, de menos sol, por isso que eu citei até o Paraná. Sim. É um fator de sol, porque há um fator social também, porque quando há sol há a possibilidade de você, né, de uma certa maneira, mas o ambiente ajuda, exemplo, em casa você tem que criar um ambiente legal também, um ambiente iluminado, certeza, sim. Não pinte sua casa de parede de preto. Ajuda muito, né? A gente sabe que na psicologia as cores, ela tem papel fundamental. Tipo, uma escola, você nunca vai ver uma escola com a parede pintada de laranja, né? Porque laranja é muito estímulo, então é um monte de criança ali, imagina todas elas estimuladas, né? Pela Nem cor vermelho, laranja. vão ficar com fome o tempo inteiro, né? Exato, vamos colocar uma coisa mais levinha, uma cor mais suave, né? Que tá como o azul mesmo, o azul traz muita concentração, né? É uma cor, vamos dizer assim... O azul escuro desse cenário tá ótimo. Esse azul tá bacana para Não conversar. deprime não também, Não né? deprime. Ainda bem. Mas ele nos traz uma concentração, ele nos traz uma atenção, focar, né? Que é o que a gente quer na escola. Já se eu vou para uma sala de recreação, eu não vou pintar a sala de verde pálido, né? Vou pintar de tom de amarelo. O azul celeste que o Gerson sugeriu pro cenário, você não aprova, não? Eu aprovo o azul aprova celeste. Também, né? Tá bom. Ele é muito inteligente com relação à cor. Pois bem. Tô aqui com Michele. Michele, muito obrigado pelas orientações. Agradeço. Fica já o convite para você retornar quando quiser. Com certeza. TV Assembleia, o programa ele segue. A Michele fica para uma próxima oportunidade de retornar. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora comigo aqui o Lucas França, estudante de jornalismo. De Relações Públicas, Comunicação e Negócios. Olha, eu sou de uma época que na UFAL, se um estudante entrasse e dissesse que ia ser empreendedor, fazer negócios, ele sairia espancado, não concluiu o curso. Na verdade, essa cultura ainda existe muito na UFAL. Eu sou formado em jornalismo também, e voltei agora, eu e mais 3 amigos, estamos promovendo esse evento.
E a gente viu que existe muito essa questão mesmo, que geralmente os estudantes, eles, quando saem, quando eles se formam, eles vão em busca do mercado de trabalho tradicional. E o evento a gente está promovendo para mostrar que o estudante também de comunicação pode empreender, pode se tornar um empreendedor. Como? A gente fez uma pesquisa e a gente vai levar profissionais renomados da área da comunicação que estão aí no mercado de trabalho e têm sucesso. Inclusive, o intuito real mesmo do nosso evento é mostrar a cultura empreendedora para os estudantes e profissionais de comunicação. A gente sempre está acostumado hoje em dia a ter o empreendedor do aplicativo, o empreendedor de uma loja de vinhos, o da cerveja, o empreendedor mais diversificado. Como jornalista pode ser empreendedor? Tem muitas áreas que os jornalistas podem empreender. Além de montar o seu próprio negócio, baseado também já nos veículos que já existem, nas assessorias, podemos também criar agências e fundar até coletivos que possam assessorar alguma empresa, algum político. Seria realmente empreender na comunicação. A gente tem hoje esse Encontro Alagoano, ele é o primeiro, vai se juntando esse mercado. O mercado de comunicação como um todo, de relações públicas, de jornalismo, ele está favorável hoje? Realmente a gente pensou justamente nessa questão de como o Brasil está, nessa questão das reformas, na questão da terceirização. Então, acho que é um momento bem propício para a comunicação chegar junto e começar também a ter um espaço nessas áreas. Você é um recém-formado? Sim, eu sou recém-formado em jornalismo e concluindo agora Relações Públicas. O que você encontrou no mercado quando saiu da Então, justamente, a gente, três da equipe, somos recém-formados e a gente viu que o mercado de trabalho, ele é muito pequeno, o mercado de trabalho do jornalismo. Me permita, até no Brasil, se você for dar uma olhada, eu me formei em 2006. E eu posso lhe dizer que o mercado estava muito mais favorável em 2006 do que está em 2017. E nos últimos anos você abre o jornal ou abre os sites e você percebe que é tipo, Diário de Pernambuco demite 50, Diário Sistema Opinião demite 40, falando dos 120, outro... Não é assustador? É bem assustador. E foi essa a nossa dificuldade realmente quando a gente se formou, que foi em busca de emprego, a gente viu que não tinha um espaço. Então, a gente disse, então vamos vamos voltar para a universidade, tirar outra habilitação e ver o que a gente pode fazer. A gente pensou realmente nessa questão do empreendedorismo. A gente vai ter uma palestra com a Luana Nunes, que também é jornalista, e ela é um exemplo de empreendedorismo aqui na comunicação. O caminho é assessoria? O caminho atual é assessoria. Agências de comunicação, consultoria, enfim, é a área da comunicação mais ligada ao empreendedorismo. Eu ontem conversando com uma amiga nossa aqui da TV, a Gorete Lima, nossa diretora, e a gente fez bem assim, olha, a gente lê o dia todo, de manhã lê todos os jornais, leituras obrigatórias nossas, mas a gente lê pouco sobre a gente. O médico está sempre com um novo livro, o oftalmologista da nova técnica do olho, o dentista da nova técnica do dente, de tratar o dente. O jornalista pensa pouco em si? Pensa pouco na comunicação e nos negócios? Acreditamos que sim. Eu acho que também o dia a dia já do jornalista já é um pouco, como eu posso dizer, é mais voltado para... Ele é pautado, ele já sabe o que vai fazer naquele dia, então ele não tem como parar e pensar em criar o seu próprio negócio, em empreender. Então... Mas não falta uma cultura? Porque me permita entrar no debate. Exemplo, eu tenho amigos que são oftalmologistas, por exemplo. Eles atendem de 8 da manhã até 8 horas da noite. Se você olhar por tempo, ele não tem. Mas eles fazem curso. Não é mais uma questão de falta de uma cultura do jornalista, porque é o que a gente abriu o programa. De tipo, o jornalista não podia empreender. Em 2006, até 2006, quando eu estava na faculdade, eu estou dizendo a você, vendido.
Era nesse sentido, né? Realmente falta essa cultura, mas a gente quer tentar mostrar. Eu começo, é o primeiro encontro. Por isso, esse é o primeiro encontro, Como vocês... primeiro de outros que virão. Então você tem hoje Amanda Vieira... Amanda Vieira, Lucas França, Alcilene Vieira e o Maxwell Monteiro. É o núcleo duro. É o núcleo, somos em 4, é o núcleo do evento. Tem apoio dos professores? Temos apoio dos professores, da coordenadora do curso de Relações Públicas, a Sandra Nunes, que é a nossa orientadora. Certo. Temos apoio também da reitoria, que também fez nossas divulgações. Temos apoio também de vários colaboradores, empresas e pessoas também de outras universidades. Nesse apoio, a gente vai, o nosso tempo, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente vai falar mais sobre esse apoio aqui no programa Ponto de Vista. A gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Lucas França, ele que está promovendo, junto a uma equipe da UFAL, de estudantes da UFAL, o primeiro encontro alagoano de comunicação e negócio. E a gente falava de apoiadores. Teve o apoio da Sandra Nunes, coordenadora do curso de Relações Públicas, mas também teve de outros professores, teve da reitoria. Conta pra gente esse apoio. Temos apoios também do pessoal da reitoria, da assessoria de comunicação da UFAL, que está fazendo nossa divulgação. Certo. Tem o pessoal de outros veículos de comunicação também, que está fazendo a nossa divulgação. De algumas empresas, como o Sebrae também. E são vários apoiadores, várias pessoas também nos ajudando a promover esse evento, acreditando e nos apoiando, já pensando nos próximos. Quando se pensa, a gente falava da parte de tipo, o cara já quer, o jornalista ou relações públicas, ele já sai para um mercado, e até falar depois do jornalismo de relações públicas, porque eles têm um conflito. Mas, antes de tudo, você tem um piso hoje do jornalista que é de R$ 3.500, certo? Empreender não é um risco de não conseguir chegar a esse valor também? Mas eu acho que tudo que é novo pode ter um risco, mas eu acho que é justo tentar. Sim? É legal tentar, porque pode dar certo. A gente pode tem ganhar mais do que isso. Pode ganhar mais do que isso. A gente tem vários exemplos. Vai ser citado esses exemplos lá. Vai ter uma troca de experiências entre os palestrantes também, que atuam nessa área realmente do empreendedorismo. E eu acho que é algo novo, é algo que está dando oportunidades a muitos recém-formados. E com todo esse momento que o Brasil está passando, a questão das reformas, como eu falei, a terceirização, eu acho que isso abre precedentes para o empreendedorismo. Você se formou em jornalismo. Isso. E voltou para fazer relações públicas. Por quê? Eu acho que uma habilitação ela complementa a outra, e como a gente já pensava mesmo nessa questão de montar uma empresa, de assessoria, uma agência, eu acho que o Relações Públicas tem muito essa, como eu posso dizer, essa metodologia do empreendedorismo, mais que o jornalista. Ainda há um conflito muito grande? Ainda há um conflito, mas hoje em dia tem menos. Hoje em dia as pessoas os estudantes já estão mais cientes de que eles devem trabalhar juntos. Então, eu acho que esse conflito está ficando um pouco de lado. Não é uma concorrência, na verdade. Não é uma concorrência, é uma união. Sempre há. O empreendedorismo já é uma concorrência. Mas eu acho que o jornalismo e relações públicas, hoje em dia, eles estão mais unidos. Há uma união. Antes tinha essa questão de que o jornalista pegou a vaga de relações públicas porque a assessoria deveria ser do relações públicas e não do jornalista, ou vice-versa. O empreendedorismo pode ser não. por produção de conteúdo alternativo? Sim, pode ser. Principalmente nas redes sociais. Eu acho que a gente tem como empreender nas redes sociais. Quais bons exemplos podem ser buscados e como podem ser buscados? Aqui em Alagoas, eu não poderia deixar de citar a Algo Mais, que é a agência da Luana Nunes, que já está aí há 11 anos no mercado de trabalho e faz assessoria para várias empresas e também personalidades daqui. O Henrique Silva, fundador da Mambo, que também vai ser um dos nossos palestrantes. Também vamos ter uma palestra magna com o Pedro
Procno, que é cofundador do coletivo Todo Mundo Precisa de um RP. Ele que vai falar sobre essa questão mesmo da comunicação e o empreendedorismo e o caminho do sucesso. Além dele, também vamos ter a professora da Faculdade de Negócios, Edna Cunha, que vai falar sobre a terceirização e comunicação organizacional, oportunidades versus desafios, e um workshop da Ideal Negócio com o analista do Sebrae, o Maurício Oliveira. Você falou do Todo Mundo Precisa de um RP. Todo mundo precisa de um RP. É do coletivo. Pedro Procno. Quanto é importante esses coletivos para se discutir a própria profissão? Esse coletivo, ele realmente é muito importante porque ele busca acelerar a função de relações públicas no mercado de trabalho, principalmente aqui ele vem de São Paulo hoje, ele chega hoje, a palestra dele é a última, principalmente aqui no Nordeste, que não tem muito essa cultura do relações públicas. O que para mim é uma grande surpresa, porque, exemplo, se você for a São Paulo, o relações públicas tem um valor muito maior do que daqui de Alagoas. Se você for para os Estados Unidos, nem se fala. Como transformar isso aqui em Alagoas? Você que começa de uma certa maneira, você tem 2 anos pela frente, 1 ano e meio. 1 ano e meio, mais Um ano e meio pela frente. Você vai ser um relações públicas. Você vendo que em Alagoas o mercado não está desenvolvido para relações públicas como tem em seu valor para São Paulo, como tem para os Estados Unidos, é oportunidade ou falta de oportunidade? É falta de oportunidade. É falta de oportunidade, por isso que a gente vai chegar junto às entidades, as entidades que trabalham com essa questão mesmo, das relações públicas, como a Associação Brasileira. Também esses coletivos, vão entrar junto com esses coletivos, promover algumas palestras aqui no estado para mostrar a importância de relações públicas. Mas essa conquista não tem que ser com o empresário? Também. Mais do que com o próprio estudante? Também, mas eu acredito que se você mostrar a real função do relações públicas já dentro da universidade, eu acho que seria mais fácil você chegar no mercado de trabalho e mostrar que o empresário, que uma empresa precisa da figura de relações públicas, que eles só vão ter a ganhar. Não há, de uma certa maneira, também um pessimismo no mercado nesse sentido? Porque eu sempre lembro da seguinte brincadeira também que uma amiga faz, que é tipo que alguém chegou na Índia e viu que todo mundo estava descalço, fez, vou fazer uma fábrica de sapato. E ao mesmo tempo o cara que chegou e fez, não vou porque aqui ninguém usa sapato. Dá para você imaginar que a cultura de Alagoas para o RP não está desenvolvida porque falta reconhecimento das empresas, ou as empresas não reconhecem porque ainda falta um trabalho que as convença? Eu acredito que falta um trabalho que as convença. Eu acredito que sim, porque se no Sul, no Centro-Oeste tem essa cultura, eles sabem a importância, por que não no Nordeste? Por que não mostrar a necessidade de relações públicas na função da comunicação interna e externa de uma empresa? Então, acho que a gente tem que promover isso, a gente tem que mostrar essa importância, que eu acho que, aos poucos, não é uma coisa que também vai ser de hoje para amanhã, mas aos poucos, eles vão ter essa noção, eles vão querer conhecer e vão realmente, de fato, saber que tem essa necessidade. O evento será na Casa da Indústria, aqui no Farol, e aí você tem um primeiro passo. Como vocês imaginam que esse evento pode crescer? Eu percebi que as inscrições foram 90% já vendidas. Graças a Deus, 90%. Na verdade, a gente já encerrou as inscrições, não temos mais vagas. Foram todas já vendidas, tanto para os profissionais como para os estudantes. A gente fez uma divisão e a gente acredita que, como a gente teve todo esse apoio, teve todo esse incentivo de outros profissionais para a gente realizar o evento, acreditamos que o próximo será ainda maior e com mais sucesso. Workshop, vai ter algum? Sim, vamos ter um workshop com o Maurício de Oliveira, que é o analista técnico do Sebrae aqui em Alagoas, que ele vai realmente falar dessa questão do empreendedorismo, que vai ser um workshop da ideia ao negócio.
Como foi que vocês chegaram ao Maurício? A gente chegou ao Maurício, a gente fez uma pesquisa, na verdade, e a gente viu que um analista que entende sobre empreendedorismo e com uma empresa que tem esse incentivo também aos pequenos empresários, então a gente viu que ele seria a pessoa essencial para dar esse workshop. Como hoje a gente chegou numa época que a comunicação social, jornalismo e relações com comunicação social, né, tinha uma quantidade enorme de jornalistas sendo formados por ano. Hoje já é menor, né? Você tinha SESMAC, o FAO, o NIT, FAO. Acho que hoje a FAO não tem mais, o SESMAC não tem aberto turma. Quando se pensa de mercado e pensa em empreender, pensa também no número de concorrentes que tem. Dá para fazer algo novo? Porque hoje empreender sempre envolve inovação. O que é fazer algo novo? No caso da comunicação, a assessoria de comunicação que você tem exemplos como Algo Mais, tem como chegar, vocês serão concorrentes da Algo Mais em questão de tempo. Sim, sim. Como fazer diferente? Acho que fazer uma união entre os profissionais de comunicação, trabalharem juntos, levando ao mercado um conceito novo de comunicação, levando ao mercado não só o que já existe, mas algo novo, um diferencial. Eu acho que se você trabalhar junto, por exemplo, uma agência com jornalista, relações públicas, profissional de marketing, publicitário, design, eu acho que o produto que ele vai oferecer vai ter um diferencial, vai ser um produto mais complexo, mais elaborado. Vou lhe botar na saia justa. A Mambo é a inovação de um Algo Mais? A Mambo ela é uma junção. Porque você descreveu a Mambo, né? A Mambo ela é uma junção de tudo isso, mas eu não acredito que ela seja uma concorrente. Digamos que eles têm, como eu posso dizer, eles têm um novo formato. Eles têm um novo formato, mas eles não são concorrentes porque eles têm assessorados diversificados. A Mambo ela é uma agência mais completa. E a Algo Mais, ela não vai perder o seu público, porque ela já tem um trabalho conceituado. Ela já quando a Algo Mais surgiu, ela foi uma inovação. Ela surgiu realmente com esse intuito de inovar. Você falou do RP, do jornalismo e da publicidade. Mas ainda na Mambo você ainda vai envolver uma tecnologia da informação. Isso. Dá para conciliar isso tão grande, de uma certa maneira, quando se fala de inovações? Ou o empreendedorismo pode prever os vários formatos convivendo junto? Acho que dá para prever os vários formatos convivendo junto. Sim, dá. Você também, por ter essa experiência do jornalismo, sabe como anda um relacionamento de redação. Sim. Qual o papel desse novo RP, desse novo jornalista nas redações cada vez mais enxutas de hoje? Eu acho que uma tendência nova, inclusive nas redações, é as mídias sociais. É uma tendência nova e eu acredito que com a terceirização, as empresas não estão mais contratando jornalistas, mas com a terceirização, eles vão começar a contratar as agências, as assessorias para realmente gerenciar essa questão das mídias sociais, que é um formato novo, é um formato que também já está chegando aqui no nosso estado. A gente tem visto, quando você se forma em advocacia, tem que montar um consultório, um escritório, um médico, um consultório. O jornalista hoje, ele pode fazer um home office? Pode. Tem que montar um escritório também? Pode. Tem que fazer um coworking? Eu não digo que pode, eu acredito que deve. Porque não tem como eu ficar só esperando a contratação dos meios tradicionais, porque é amplo, é muito pequeno e existe também todos nós jornalistas sabem, existe aquela questão de apadrinhamento, aquela questão de quem indica. Então, quem está se formando agora vai ter que mostrar trabalho, vai ter que mostrar para o que veio para poder conseguir o seu espaço. Então, acho que começar assim é uma maneira legal
e uma maneira que vai dar visibilidade ao profissional. Empreender geralmente envolve também alguns riscos, inclusive de terrenos ou de lugares pouco explorados. O jornalismo vai para o interior? Vai. Hoje em dia, Empreender sim. no interior? Pode. É uma das possibilidades que se pensa quando se estuda, de tipo de desenvolver melhor cenários como fora do eixo Maceió-Arapiraca? Eu acredito que sim. No nosso caso, a gente está pensando mais aqui mesmo, na capital, que é onde tem mais as empresas, que é onde tem mais é onde está mais os profissionais. A gente acredita que, no nosso caso, sim. Mas eu acho que levar para o interior, sair desse eixo, além de ser um diferencial, eu acho que pode agradar também aos gestores dos municípios. Geralmente envolve, quando se faz um encontro como esse, se pensa em vários nomes. Os nomes que vocês escolheram são excelentes, mas geralmente também a gente dá uma pensada de tipo outros nomes. Num evento de um próximo ano seguinte, vocês já conseguem sonhar com algum nome mais difícil de trazer? Sim, sim, mas a gente quer deixar... Quer deixar o segredo. Quer deixar o segredo, mas já estamos entrando em contato e no próximo a gente vai ter um nome bastante significativo nesse meio da comunicação. Me fala hoje, o que é que tem sido pesquisado na universidade nesse sentido de empreendedorismo, os professores, como isso tem sido debatido em sala de aula? Estamos debatendo muito a questão das mídias sociais. Isso o quê? Com o bispo? Não só com o bispo, mas com outros professores também. O bispo é um dos professores, mas temos outros professores que debatem essa questão das mídias sociais, das mídias alternativas, dessa questão do empreendedorismo, endomarketing. Então, destaca alguns para a gente. Temos a professora Adriana Tiara, que trabalha muito essa questão do endomarketing, a Mirtes, que é de cerimonial e eventos, a professora Edna Cunha, que também foi de UFAL, que trabalha essa questão da terceirização e a cultura organizacional. Temos também o professor Freitas. São vários professores que incentivam e trabalham com essa questão de um jornalismo, de um profissional de relações públicas mais moderno, digamos assim. A gente viu a Adriana Tiara também vem, além de fazer um trabalho de endomarketing, você tem uma relação também de assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação e cerimonial e eventos, ela também aborda muito essa prática aqui e a parte estado. Também de assessoria pública. Sim, sim, sim. Isso é pensado também na hora de empreendedorismo? Quando se faz empreendedorismo negócio, a parte pública também pode entrar? Também, a parte pública também é pensado, porque a parte pública ela abre espaço, né? Na verdade, existe essa questão da assessoria política, da assessoria de departamentos, e então a gente pensa também nessa parte. Como hoje, hoje a faculdade, ela consegue preencher as necessidades do estudante ou precisa ir a campo e precisa realizar trabalhos para conseguir se completar como profissional? Para conseguir se completar como profissional, acho que ele tem que ir a campo, porque não existe o profissional só com a teoria, tem que ter a prática. Então, unindo os dois, eu acho que o profissional ele sai com maior potencial, tem mais qualidade em sua função. Quando a gente estava falando do escritório e do consultório, geralmente para você abrir e empreender, você tem, no caso da advocacia, da medicina, um custo geralmente alto. Sim. O jornalista hoje pode começar um trabalho com um investimento muito baixo? Acho que dá para começar. Ou precisa de investimentos altos para começar? Vai precisar de investimento. Agora, a depender do negócio, é que você vai analisar. Se vai o ser jornalismo é privilegiado, a minha dúvida era essa, é privilegiado de você poder ter um computador e uma câmera, seria o grande investimento hoje? Não acho que só isso, hoje em dia não. Hoje em dia, um computador e uma câmera, hoje em dia qualquer pessoa pode ter. Não necessariamente precisa ser um jornalista ou relações públicas. Eu acho que, além do material, do equipamento, a gente tem que ter uma equipe de humanos, uma equipe mesmo que... O investimento é na pessoa. O investimento é na pessoa, não é só no material. Porque o material...
a gente acredita que o material é a parte mais fácil de se conseguir. É a parte mais fácil de se conseguir, na verdade. Então, o investimento real será no humano, será na equipe, no pessoal. A gente percebe que você faz o primeiro encontro. Surge esse primeiro encontro de uma falta de congressos, de uma falta de encontros, ou é mais uma competitividade também? Não, surge na falta, realmente, porque todos os encontros que tem, e especificamente os acadêmicos, eles chegam com uma temática que já é exposta dentro de sala de aula, com uma temática, digamos que todo ano é a mesma temática, é o mercado de trabalho na comunicação em Alagoas, é o mercado de trabalho voltado para as assessorias ou os veículos tradicionais. Ou então Isso de um âmbito nacional, né? Porque eu tenho visto pouquíssimos congressos. Geralmente você tem um congresso de meio ambiente, algo nesse sentido, mas... Sim. Então o Enacom ele veio justamente com essa nova proposta de mostrar que não só os meios tradicionais, que as pessoas já estão mais habituadas a irem a esses congressos, esses encontros. Então o Enacom ele veio para mostrar essa questão da comunicação e o empreendedorismo, incentivar realmente a cultura empreendedora entre os estudantes de relações públicas, marketing, publicidade, design e aos profissionais também que recém-formados que ainda estão indecisos no que fazer porque não tiveram oportunidade. Quantos são aguardados no evento hoje? O nosso evento ele foi aberto para aproximadamente 150 pessoas. E como a gente já concluiu todas as inscrições, então a gente aguarda que todos compareçam, na verdade. E a gente já fechou todos os lotes. E a gente queria também até abrir aqui que os 2 primeiros que chegar, que não fizeram a inscrição, tanto estudante como profissional, até 1 da tarde, a gente vai dar uma cortesia. Não vai precisar pagar nada. Vai chegar e a gente vai ser nosso convidado. Pois bem, eu estou aqui com o Lucas França, estudante de jornalismo, preparando o primeiro encontro alagoano de comunicação e negócios. Aqui eu agradeço bastante, Lucas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse programa, que além do Lucas, falando do encontro alagoano de comunicação e negócios, teve também a Michele Tenório, do Cavida, e você pode conferir esse conteúdo no YouTube pelo TV Assembleia Alagoas e também pelo Facebook, além do canal da 7 da NET, como de costume. A gente agradece a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.